Olá, continuaremos agora o nosso estudo de teoria dos números e a gente começa agora o estudo de princípio de indução matemática, né? O princípio de indução matemática serve para demonstrar, para verificar, para provar que algumas situações matemáticas que envolvem os números naturais, ou seja, que envolvem uma certa contagem, né, em especial, é verdadeiro sempre, né? É o seguinte: imagine que você tem uma propriedade e você verifica que isso aconteceu em um primeiro instante, vamos dizer, numa primeira situação, que a gente chama de N0. Aí, em uma segunda situação, N0 mais 1, aconteceu de novo. E N0 mais 2 também aconteceu de novo. N0 mais 3. Mas não tem como a gente verificar que isso sempre vai acontecer, porque o conjunto dos números naturais inteiros, eles são infinitos. Então, o princípio de indução matemática ele serve para você verificar que essa situação sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer, né? Por isso chama princípio de indução matemática. O princípio de indução finita. Tem uma analogia que se costuma fazer, que é em relação ao efeito dominó. O que acontece? O que faz esse segundo dominó aqui cair quando você, né, faz o efeito dominó? É o fato do primeiro dominó ter caído. Então, o primeiro dominó implica que o segundo cai. O segundo dominó implica que o terceiro dominó irá cair. E o terceiro dominó implica que, né, eles estando juntos, suficiente, você derrubar o primeiro dominó, você derruba o segundo, e do segundo derruba o terceiro, terceiro. Essa analogia, ela faz total sentido em relação ao princípio de indução matemática que a gente vai ver, porque o fato de um dominó qualquer, um enésimo dominó, pega isso aqui, N, ele cair, ele depende diretamente do anterior cair, N menos 1. Ele depende do anterior. Somente esse dominó aqui é que vai garantir a queda do seu posterior. É exatamente o que acontece com o princípio de indução matemática. A gente pega um termo qualquer, um N, e mostra que vai ser válido para o seu posterior. Por isso que essa analogia ela faz total sentido, né? É uma analogia, viu? Então, o princípio de indução matemática, eu já adianto, a gente verifica, nesse caso aqui, o dominó primeiro é equivalente ao 1, né? Natural, começa do 1. A gente verifica que ele é válido, né? Que ele vai cair, no caso, a propriedade seria a queda do dominó. A gente verifica que ele vai cair, né? Aí verifica automaticamente que o seu posterior irá cair, o segundo. Mas eu verifico que o terceiro irá cair, mas eu não sei se todos vão cair. Então a gente supõe que um qualquer irá cair, digamos um N, e mostra que o seu posterior irá cair. Se a gente conseguir fazer isso, então todos irão cair, porque o N ele representa um dominó desse qualquer que caiu e ele vai garantir que sempre o seu posterior irá cair. Então todos irão cair, ok? Então, o princípio de soma matemática, ele é dado por etapas. Se uma dessas etapas não forem verificadas ou não ser satisfeita, então não será considerada a verificação, né, a demonstração. Então veja só, em todo o resultado a gente considera P de N como sendo uma sentença. Nesse caso, a nossa analogia, a sentença seria a queda do dominó. P de N é uma sentença que depende de N dentro de um subconjunto dos inteiros, né? Apesar de pode ser definido para os naturais ou para os inteiros o princípio de indução finita, em que esse subconjunto ele é limitado inferiormente, certo? Então vamos lá, o princípio de indução finita, primeira forma.
Diz o seguinte, ó, seja P de N uma sentença nesse conjunto aqui, ó, um conjunto de todos os números inteiros a partir de um n0, limitado inferiormente por n0. Em que n0 é um número fixo inteiro, né? Então, P de n será verdadeiro. P de n ser verdadeiro significa o quê? Nesse caso, para todo n maior ou igual que n0, na nossa analogia, o que significa P de n ser verdadeiro para todo n maior ou igual que n0? Significa que todos os dominóides irão cair, né? A partir do primeiro, no caso o n0 lá seria o primeiro, n0 igual a 1. Então, o expediente será verdadeiro, a sentença será verdadeira, desde que satisfaça as seguintes condições. Então, a gente vai ter uma propriedade que será válida se satisfazer essas condições, que são 3 condições, apesar de estar numerado como 2. A primeira é P de n0 é verdadeira, ou seja, o primeiro dominó cai, a nossa suposição, né? O primeiro dominó cai. E a segunda é, se a gente supor que a sentença ela é verdadeira para um certo n, né? Verdadeira para um certo n fixo, maior ou igual do que n0, que é onde a propriedade começa a ser verificada, então o seu posterior também será verdadeiro. Se isso acontecer, então a propriedade é verdadeira. Então, o princípio de indução matemática ela consiste em 3 etapas. A gente vai fazer muito essas etapas aqui. A primeira é P de N válido. A segunda é supor que o P de N é válido para todo N. Para todo N, não, desculpa, né? Para N fixo. Para N fixo. Maior ou igual que N0, esse N aqui é fixo, viu? E terceiro é verificar que P de N mais 1 é válido, né? A partir desse segundo. Então, essas 3 condições, se uma delas falhar, se uma delas não for verificada, não será demonstrado por indução. A gente vai ver ao longo a importância de cada uma delas, certo? Primeiro, vamos tentar demonstrar o teorema, né? Já que é um teorema do princípio de indução matemática, como um teorema. A demonstração, ela parte diretamente do princípio da boa ordem. Não é muito simples, mas a ideia é o seguinte. Veja só, para a gente captar a ideia, a gente tem que entender o teorema. Ele diz o quê? Que P de n será válido. Deixa eu apagar esse. Ele diz o quê? Que P de n será válido. P de n será válido. Para todo n, que é o P de n, é verdadeiro. Para todo n maior ou igual que n0, que é o que nos interessa, que a sentença seja verdadeira sempre. Quando? Se o quê? Se satisfazer essas condições. Então, como é que a gente demonstra isso? A gente demonstra que essas condições aqui, elas são suficientes e necessárias para para que P de n seja verdadeiro. A gente demonstra usando o PBO. A gente viu que as demonstrações do PBO elas consistem em trabalhar com conjuntos, porque são conjuntos limitados inferiormente, subconjunto dos números inteiros, limitado inferiormente, não vazio, que satisfaz o PBO. Então, o que, que a gente faz? A gente vai pegar o conjunto, vamos supor isso aqui, né? Para mostrar que é uma condição necessária e suficiente, né? Mostrar que é suficiente no caso. A gente supõe isso aqui e a gente pega o conjunto em que P de n é falso. Supondo que isso aqui está acontecendo, está valendo. Então a gente mostra que o conjunto de o conjunto formado por todos os P de n sendo falso, todos os n tal que P de n é falso, esse conjunto ele é vazio. Se a gente mostrar que esse conjunto ele é vazio, então todos são verdadeiros, né? Os falsos. O conjunto formado por todos os P de n falso é vazio, então todos os P de n é verdadeiro. A ideia é essa. Em outras palavras, a gente vai mostrar que, supondo essas duas condições, não existe um número natural, né? Nessas condições aqui, né?
número natural maior ou igual que n zero, tal que P de n seja falso. Não existe. Se não existe, então todos são verdadeiros e o princípio de indução está aprovado. Então vamos lá, ó. Mostraremos com as condições acima, é claro, no caso a condição 1 e 2, as condições acima, que não existe um m maior do que n, existe m maior do que n m com p de m falso. Falso. Veja só. Está dizendo que é verdadeiro para todo n maior ou igual que n zero. Tem que ser, né? Teorema. Então, eu vou mostrar que para todo m maior ou igual que n, p de m não é falso. No caso aqui é n zero, que é o nosso número fixo. A partir dele, a propriedade vale, né? E n é falso. Então, para isso, escrever aqui bem. Para isso, considere o seguinte conjunto. A gente vai considerar aquele conjunto de todos os naturais, tal que a propriedade ela é falsa. Então, vai ser um conjunto chamado de X, é o conjunto de todos os naturais ou inteiro? Inteiro, né? O princípio de indução foi definido para inteiros. Conjunto de todos os números inteiros, tal que esse número ele tem que ser maior ou igual do que n zero, né? E sua propriedade nesse número é falso. Então, nosso objetivo é mostrar que esse conjunto é vazio. Se a gente conseguir mostrar que ele é vazio, né? Então, aqui mostraremos que x é vazio. Se a gente conseguir mostrar que ele é vazio, então não existe nenhum falso, então todos são verdadeiros e o princípio de indução matemática é suficiente para mostrar que uma propriedade é verdadeira para todo número natural, né? Então, suponhamos por absurdo, a demonstração ela é, né? Ela é igual às outras, por absurdo, mesma ideia. A gente supõe por absurdos o PBO e chega no absurdo. Suponhamos por absurdo que esse conjunto ele não é vazio. Se ele não é vazio, como é que segue? Primeiro a gente argumenta, né? Como ele não é vazio, a primeira condição está feita. Como x ele é limitado inferiormente, né? Claro, né? N natural, tal que n é maior ou igual que n zero. Né? Como x é limitado inferiormente por n zero, certo? Como x é limitado inferiormente por n zero, então, pelo PBO, existe, vou chamar aqui de m zero, existe m zero que é igual ao mínimo de x. Existe o m zero, né? Daí, de imediato, por ele ser o mínimo, ele é menor ou igual do que n zero, por definição de mínimo. Como m, por ser o mínimo, como m zero pertence a x, os elementos que pertencem a x são o quê? São todos tal que P de m é falso. Então, como m zero pertence a x, então P de m zero é falso. É falso, né? Aí, e sendo, agora eu estou usando a condição 1. Condição 1 é o quê? P de n zero é verdadeira. E sendo P de n zero verdadeiro, verdadeira. Verdadeira porque é a propriedade, ou a sentença, né? Feminino. Sendo P de n zero verdadeira, se tem o quê?
P de M0 é falso, P de N0 é verdadeiro. Então, né, se tem, ou tem-se o quê? Tem-se que M0 é diferente de N0. A gente tem aqui, ó, que um é menor ou igual do que o outro. Então, se eles são diferentes, isso implica em quê? Que M0 é menor do que N0. Olha só, né? N0, sim, aqui, ó, né? M é menor ou igual, menor do que N0. Isso aqui tá errado. Aqui eu fui. Olha só, recapitulando. Existe um M0, aqui, ó. Existe um M0 que é igual ao mínimo de X, beleza. Aí daí, o mínimo é menor ou igual do que quem? Do que N0? Coloquei de que N0, mas não, isso é menor ou igual do que N. Para todo N, deixa eu deslocar aqui, ó. Para todo N que esteja dentro do conjunto X. Todo N dentro do conjunto X, né? Ele é o mínimo. Aí continuando, agora sim, era N aqui. Aí como M0 está dentro de X, então P de M0 é falso, né? Aqui são todos os elementos falsos. Por isso que não pode ser N0, porque N0 é verdadeiro, que é o que a gente vai argumentar agora. Então, M0, P de M0 é falso. É falso. E sendo P de N0 verdadeiro, é agora o que a gente vai argumentar, porque não podia ser N0 aqui. Aí não pode ser N0. É verdadeiro, então a gente tem o quê? Que eles são diferentes, né? Eles são diferentes, porque P de M é falso. E como ele é o mínimo de um conjunto dos números naturais em que P de N é falso, então esse M0 ele não é menor do que N0, porque ele não é menor, porque N0 é verdadeiro, né? E todos os elementos que estão dentro de X são falsos, P desse número é falso e M0 é o mínimo. Então M0 é menor ou igual do que todos os N, tal que P de N é falso. Ele é menor ou igual. Então ele não pode ser menor do que N0 porque N0 é verdadeiro. Se ele fosse menor, a gente tem N0. Se ele fosse menor, a gente teria isso aqui, ó. Isso aqui é menor do que N, só para ficar bem claro. Acho que essa parte não é muito clara, não. Isso aqui são os falsos. Vou colocar aqui, NF, para você ver que são os N falsos. Aí a gente teria o que se isso aqui fosse verdade? Que é o que não é. A gente teria o quê? Teria que N0, né? Ele é menor ou igual do que um N falso e é maior do que M0, né? Que também é falso. Então não teria saída, ele teria que ser um M falso, um N falso. Não é isso? Maior do que M e menor ou igual do que todos os N falso. Aí ele teria que ser um N falso. Certo? Então, não é o caso dele, não é o caso do M0 ser falso. Além disso, olha só, o M, argumento melhor ainda. O M0, ele está dentro, aqui ó, ele está dentro. Deixa eu concluir assim, ó, né? Assim, como o M está dentro de X, M tem que satisfazer as mesmas condições de X. Quais as condições? Que é M0, viu? M0 está dentro de X. M0, ele é maior ou igual do que N0. E como eles são diferentes, então a gente tem M0 maior do que N0. Pronto, melhor ainda. N0, M maior do que N0. Aí a gente viu que se um número é maior do que outro, ele vai ser maior ou igual do que esse número mais um, né? A gente viu isso na aula passada. Mais um. Que isso implica que M0 - 1 é maior ou igual do que N0.
E nessas condições, m0 menos 1 não pertence a x. Por quê? Pois ele é menor do que o menor elemento de x, né? Que é m0, tô esquecendo do zero. Porque ele é menor do que o menor elemento de x. Então tá explicado, ele não pertence. Deixa eu cortar aqui. Ele não pertence a x, certo? Dessa forma, se ele não pertence a x, ele é o quê? Ele é verdadeiro, né? Dessa forma, P de m0 menos 1, os elementos que estão em x são todos que são falsos. Então isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro, ó. Verdadeira, né? Verdadeira. Usando agora a condição 2, o que é que diz a condição 2? Vamos lá, ó. Se P de n é verdadeiro para n maior ou igual que n0, então P de n mais 1 é verdadeiro. Então, se você tem P de n verdadeiro, o posterior é verdadeiro, desde que esse número seja maior ou igual do que n0. Aqui, ó, esse número ele é maior ou igual do que n0. Então, o posterior a ele será verdadeiro. O posterior, que é o posterior de n, m0 menos 1, é o próprio m0. Aí, olha só, vai dar absurdo aqui, ó. Então, o posterior, que é m0 menos 1, posterior você soma 1, né? Isso? Esse aqui é verdadeiro. Ora, mas P de m menos 1 mais 1 é igual a P de m. É igual a P de m. Então, P de m é verdadeiro. P de m é verdadeiro. P de m0, estou esquecendo de colocar o zero. P de m0 é verdadeiro, né? Então, isso implica, se P de m é verdadeiro, P de m0 é verdadeiro, m0 não pertence a x, o que é uma contradição, porque n0 era o mínimo. Uma contradição. Contradição, né? Então a gente supôs que o x era não vazio, usou o PBO e chegou, né, nessa contradição, que o elemento mínimo, se pelo PBO o elemento mínimo existe, mas o elemento mínimo não pertence ao conjunto, né? A gente se contrariou. Então, então o conjunto ele é vazio. Logo, x é igual a vazio, né? E portanto, a gente conclui o princípio de indução. P de n é verdadeira. P de n é verdade para todo n maior ou igual do que n0. Então, a demonstração ela consiste nisso mesmo, né? Quero mostrar que P de n é verdadeiro para todo n, tendo as condições 1 e 2. As condições 1 e 2 é suficiente para verificar que uma propriedade é verdadeira para todo n. Como é que a gente fez? Fez uso do PBO, considerou um conjunto em que todos os elementos naturais maior ou igual do que n0, tal que esse P desse número é falso, né? P de n é falso. E a gente mostrou que esse conjunto é vazio, ou seja, não existe nenhum número natural tal que P nessa posição seja falso, tal que a sentença seja falsa para esse n. Então todos são verdadeiros, ok? Então essa é a demonstração que o PBO implica no princípio de indução finita, PIF ou PIM, né? O princípio de indução matemática. Então na próxima a gente vai fazer vários exemplos usando essa ferramenta maravilhosa que é o princípio de indução finita. Até lá.